Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez diretamente da Assembleia de Deus, Manancial Ágape. Como diz o nosso lema, uma igreja que cuida de você, certo? E quero mais uma vez agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui. E também mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Alexandre de Moraes, pela confiança de nos conceder essa oportunidade de estar ministrando a escola bíblica. Queridos, nós estamos com a lição de número 5, certo? Eu vou ler aqui o título da lição, o texto áureo, a verdade prática. A gente vai fazer uma oração pedindo mais uma vez aquele que pode nos ajudar e que tem nos ajudado, que é Deus, certo? Para que Ele nos inspira pelo seu Santo Espírito, tanto ao professor que vai passar o conteúdo bíblico, como a você que está aí na sua casa, no seu trabalho, que você possa ser abençoado. Antes de nós lermos aqui e fazer a oração, eu quero fazer 2 pedidos a você mais uma vez. Primeiro, para que você compartilhe esse vídeo, essa aula com pessoas que estão nesse tempo de pandemia. Tem muitas pessoas em casa vendo até o que não é para ver, que não edifica a sua vida. Então compartilhe essas aulas que vai edificar a vida das pessoas. É uma forma de você evangelizar. E o segundo pedido ficou com dúvida, como foi na semana passada? Entra lá no meu zap, faz a tua pergunta concernente à escola bíblica, à aula, ou não, a gente vai responder dentro daquilo que a Bíblia nos fala, certo? E de acordo com aquilo que nós cremos, Nós sabemos que tem muitas linhas de pensamentos teológicos, Mas nós pela Bíblia temos uma definição e é isso assim que nós cremos. Então, dentro do nosso conceito aí, que a Bíblia nos mostra, a gente vai responder a tua pergunta. Não fica com dúvida, tá? Então vamos lá. Lição de número 5, muito importante, Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém? Feche os teus olhos aí onde você estiver. Nós vamos fazer uma oração pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós te louvamos e te rendemos graças por essa rica oportunidade. E te pedimos, Senhor, a inspiração pelo Teu Santo Espírito da Tua Palavra, para que venha instruir mais uma vez, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Então instrui agora o professor, Senhor, e também o aluno que está em casa, ou a pessoa que vai assistir essa aula, esse vídeo. Sê conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Leitura bíblica em classe. Para você que não tem a lição, a revista, se encontra em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Ele, com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então nós vamos estudar aqui nessa lição, E a Bíblia, juntamente com a lição, vai nos revelar que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina, E por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna, certo? Nessa carta aos Efésios, Paulo amplia o conceito de libertação do pecado, descrevendo como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que a nova criatura em Jesus desfrute de uma nova vida com Cristo, certo? A introdução diz o seguinte:
A presente lição da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. E o tópico primeiro diz o seguinte: o tópico primeiro diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecados, né? Então, diz assim o subtópico 1, nossa condição anterior, né? E para que você entenda essa condição anterior, Paulo aqui ele está mostrando nessa carta como era a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, antes da cruz e depois da cruz. Mas por que, pastor, a cruz? Porque a cruz é o X da questão. A cruz é o divisor de águas. Então, você vai ver como nós éramos e como nós somos hoje, certo? Então diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é hamartia, não é? Quando você vai estudar, por exemplo, teologia, existe um módulo que você paga chamado hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E diz assim: o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, o que é pecado? O sentido da palavra original é hamartia. E o que significa? Errar o alvo. Errar o alvo. Agora, em Filipenses capítulo 3, verso 14, olha só o que está escrito: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Cristo, não é? O céu, as coisas lá de cima, não é? Então, todas as vezes que o cristão tira o seu entendimento, a sua visão do foco, do alvo, que é o céu, que é Cristo, ele vai errar o alvo, ele vai cometer um deslize. Você lembra naquela passagem que tem uma grande tempestade, e Jesus vem andando por cima das águas e os discípulos ficaram apavorados pensando que era um fantasma? Aí Jesus disse: não, calma, sou eu. E Pedro diz assim: se é o Senhor, manda ir ter contigo, não é? E a Bíblia diz que Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro começa a andar por sobre as águas. Aí a Bíblia, irmãos, ela é riquíssima em detalhe. Um dos evangelhos escreve que, porém, Pedro começou a andar por cima das águas, porém, reparando na força do vento. Ou seja, ele deixou de olhar para o alvo, para o foco, para o objetivo, e olhou para o vento. Foi o que aconteceu? Pedro começou a submergir. Então, na minha e na sua vida é assim. Nós temos um alvo, um foco, um objetivo. Todas as vezes que nós desviamos a nossa atenção desse alvo, desse foco, desse objetivo, a gente vai errar, né? Hamartia, ou seja, errou o alvo, pecado, né? Por isso que Hebreus 12:2, a parte A, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É olhando para Ele. Se você olhar para mim, você cai. Se você olhar para o pastor, você cai. Se você olhar para o dirigente dos senhores, você cai. Se você olhar para o vizinho, você cai. É olhando para ele. Então, essa questão do pecado, olhar firme para o alvo, para o foco, para o objetivo, certo? E o pecado, ele é o luto disfarçado de festa. Você tem que ter muito cuidado com essa questão do pecado aí, porque muitas das vezes, né, ele vem mascarado como que é uma coisa boa, como que é uma coisa edificante para a nossa vida, mas temos que ter muito cuidado com esse negócio aí. Então veja só, em vista disso, o homem em sua natureza decaída e diagnosticado como morto, claro que espiritualmente, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Então todas aquelas pessoas que não têm Deus, que não estão em Cristo, biblicamente elas estão mortas espiritualmente, né? O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, né? A gente sabe que Isaías 59:2 diz isso aí, né? E Tiago 1:15. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Olha só. Então aquela pessoa que não obedece e não ouve a voz de Deus, ela está morta enquanto vive. Ela está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. Certo? Subtópico 2. Nossas ofensas e pecados.
A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas, né, adotadas na vida passada, refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Então, todo o processo que você viveu antes de conhecer a Jesus, né, é isso aqui que ele está falando, né? Essa forma de que andamos em outro tempo, ou seja, você vivia para o mundo, vivia para as coisas mundanas. Agora não, agora você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então, quando ele diz assim, andaste segundo o curso desse mundo, ele está se referindo aos costumes que eram praticados, né, no passado, quando estávamos entregues ao mundanismo, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, né? Uma constatação de que o salvo não deve tornar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver em seu tempo. Deixa eu falar algumas coisinhas aqui. O salvo não deve tornar para a forma do mundo, ou seja, 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E qual é o objetivo do inimigo? É fazer com que eu e você não consiga enxergar, né? Tem muitas pessoas que vêm para Cristo, se convertem, mas o inimigo ele consegue cegar o entendimento, como diz lá em 2 Coríntios, né, 4,4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, não é? Então, o inimigo ele tem essa astúcia de cegar o entendimento das pessoas para que elas não consigam enxergar a luz do Evangelho, né? Então, o salvo ele não pode de maneira nenhuma andar na prática do pecado. Ele pode até lutar, e tem que lutar mesmo, como Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, verso 19. Paulo demonstrando a natureza, a briga entre a natureza carnal e espiritual. Paulo disse assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sempre eu faço. Ou seja, Paulo estava mostrando essa luta espiritual que existe, mas viver na prática do pecado, isso não é para salvo. Outra coisa importante aqui é não relativizar o pecado. O que é isso? Olha, hoje em dia é normal, né? Acontece alguma coisa, a pessoa diz: não, isso não tem nada a ver. Acontece outra coisa, aí diz: não, isso não é nada demais. Isso é normal. E de normal em normal, e de nada demais a nada demais, né? O que é que acontece? A pessoa acaba se desviando. E ninguém se desvia dentro da igreja. Está entendendo? A pessoa se desvia quando o seu coração já não está mais voltada para as coisas de Cristo, do céu. Certo? Então, quando a pessoa vai embora da casa de Deus, ela não se desviou lá no mundo não, entendeu? Foi no seu coração a decisão que foi tomada, alguma coisa foi gerando dentro dela. Então, o salvo ele tem que ter muito cuidado, né? Para não voltar para essa vida que outroramos, com exceção daqueles que nasceram no berço evangélico, mas quem se converteu ao longo da caminhada aí, tem que ter muito cuidado para não voltar às práticas mundanas. É isso aqui que o texto está nos ensinando. Que o salvo não pode de maneira nenhuma tornar as coisas deste mundo. Olha só, esse termo andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal, né? João 12, 31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar homens desobedientes e incrédulos, né? Como disse lá 2 Coríntios 4,14, eles cegam o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, Efésios 6,12, né? Ele vai dar lá umas classes de demônios, né? Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Louvado seja Deus por isso. O outro termo, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Por quê? Porque a natureza do homem, lembre-se, por mais que você e eu estejamos convertidos, estejamos em Cristo, a natureza
caída adâmica, nós carregamos ela. Para onde nós vamos, certo? Para onde você for, isso aqui é carne, tá entendendo? Então não pode brincar com esse aspecto aí. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne, não é? Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Essa era a nossa condição, né? Antes de Cristo, antes da cruz, antes da conversão. Entretanto, aprove ao Pai nos escolher e preparar o meio para que nos tornássemos filhos por adoção. Está entendendo? Então, vamos ao tópico 2. Nós vimos agora Paulo mostrando o antes da cruz, né? E agora vamos ver o depois da cruz. O que é que aconteceu, né? Porque antes nós estávamos desviados, né? Desviados. E uma vez eu usei esse termo desviado, e quando eu terminei a ministração, alguém chegou e disse assim: não use mais esse termo não, desviado não. Mas eu disse assim, mas a palavra disse lá. Aí eu abri lá em Isaías 30:21, que diz assim, ó: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, aquele que erra o alvo, ele se afastou, ele errou o caminho, ele desviou o caminho, o alvo, o objetivo, o foco, certo? Tópico 2, agora, depois da cruz, depois do sacrifício, nós vamos ver a nossa condição. Vivificados pela graça, né? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Ou seja, nós estávamos numa condição, certo? Que ninguém poderia fazer nada. E louvamos a Deus porque Deus é um Deus que não leva em conta os nossos pecados nem os nossos delitos, não é? Segundo quem diz isso, está lá no Salmo 103, verso 10, que diz assim: que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante, ou seja, não nos recompensa segundo as nossas iniquidades, não é? O ser humano não. O ser humano, ele tem a natureza adâmica caída, aí diz assim: me fez o mal, eu vou pagar com o mal. Aí entra a carta de Paulo aos Romanos 12:21, não torneis mal por mal, mas tornai o mal com bem. Então assim, o pensamento de Cristo, a pessoa de Deus é diferente do ser humano, certo? Porque tudo que Deus fez foi para mostrar essa misericórdia e esse infinito amor, certo? Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Olha só, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, como está lá Romanos 11:30-32. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape, né, da merecida ira de Deus, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia, né? Então, essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Olha só. Então, o que foi que Deus fez? Deus nos reconciliou com Ele, né? Como está escrito lá em 2 Coríntios 5,19, né? Deus estava reconciliando consigo o mundo, né? Nós não merecíamos, mas agora, nesse estado em que a graça nos alcança, nos dá acesso, né? Os pecados são perdoados e Deus não nos olha com um olhar humano, né? De retribuir o mal que nós cometemos contra Ele. Subtópico 2 diz assim: vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores de amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo, né? Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
E eu costumo dizer, Jesus não morreu por pessoas boazinhas não, ninguém merecia, certo? Isso aqui é amor que não tem explicação. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, como está lá em João capítulo 3. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de Cristo. O favor imerecido, como diz lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Terceiro subtópico, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem, né, os mesmos benefícios alcançados por Cristo, ou seja, ressurreição, a vida eterna e galardão nos céus, como está em 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Né? Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, essas bênçãos aqui que nós estudamos na lição 2, né, a excelência das bênçãos espirituais, né, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua glória. Né? Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Então, veja que Paulo mostra a nossa condição antes da cruz e agora depois da cruz. E Paulo enfatiza que nós estávamos mortos, condenados e o destino era o inferno. Mas agora, depois da cruz, aquele que crê tem perdão, salvação e vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Vamos para o tópico 3, para a gente encerrar isso aqui rapidinho. Estamos com o tempo aí limitado, mas Jesus é bom. 3. A salvação não vem de obras, certo? A salvação não vem de obras. Primeiro, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador, como diz lá em Hebreus 2,15 e 2 Coríntios 5,19. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A maior bênção na morte de Jesus Cristo foi a nossa reconciliação com Deus. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi para não nos enriquecer, não foi para nos dar fama nem dinheiro, não. A maior bênção da morte de Jesus na cruz foi que ele nos reconciliou com Deus. Nós éramos considerados, como a Bíblia diz, inimigos de Deus. Então agradeça a Deus, porque você hoje é amigo dele, louvado seja Deus. Não é? Então diz assim, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, né? Romanos 3,24, né? Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida, não é? E Atos capítulo 7, verso 51, quando Pedro estava no Sinédrio, ele foi bem enfático em dizer, vós resistis ao Espírito Santo. Ou seja, nós resistimos ao Espírito Santo, não é? A libertação ela não foi anulada, mas aí o livre-arbítrio, o homem escolhe ou a salvação ou a perdição, né? A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação, certo? Então, a fé é que salva, tá bom? E a gente vai ver aqui nesse último tópico aqui, que fala assim, obras como evidência da salvação. Então veja só, você não precisa, por exemplo, a fé é que salva. Então você não precisa fazer boas obras para ser salvo. Não. Olha, você não precisa ajudar o próximo para ser salvo.
Você não precisa ir à igreja para ser salvo. Você não precisa orar para ser salvo. Você não precisa ler a Bíblia para ser salvo. Por quê, pastor? Porque a cruz já nos salvou. Agora, todo salvo precisa ajudar o próximo, precisa ir à igreja, precisa orar, precisa ler a Bíblia. Isso é evidência da salvação. Então, ele vai mostrar aqui obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós. Ou seja, você, eu, como diz lá no Salmo 8, não tínhamos condições de pagar o preço, a dívida que existia pela minha salvação, não tinha condições. Ainda que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, não conseguia. Imagine pagar de toda a humanidade. Então, isso não vem de vós. Olha só, trata da salvação pela graça que provém de Deus. Segundo, a segunda ratifica que a salvação não vem de obras, porque tem pessoas, tem pessoas que acham. Eu escutei uma declaração de uma apresentadora. Ela estava entrevistando um pastor e ela disse que ela era uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava um próximo, não bebia, não fumava, não desejava o mal de ninguém, era do trabalho para casa, e ela disse que acreditava que dessa forma ela seria salva. Mas a salvação, entenda, não vem de nós, nem vem de obras. Por mais praticante que eu seja, que eu distribua esmolas, que eu ajude o próximo, que eu faça tudo pela aquela pessoa carente que está precisando de ajuda, auxílio, por mais que eu faça isso, sem a fé é impossível alcançar a salvação. Mas você pode dizer assim: mas eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não uso nenhum tipo de droga, eu sou fiel à minha esposa, eu trabalho, mas não consegue se salvar, porque nós temos a semente adâmica lá, certo? A não ser que você morra aí criança, na fase da inocência, você morre salvo, porque você não consegue ainda discernir entre o certo e o errado. Mas quando temos o entendimento, acabou-se. Ou você confessa Jesus como Senhor e Salvador, confessa os pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou então só existe dois caminhos. Não tem como, certo? Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Olha só. Então, veja que as obras elas não salvam ninguém, certo? Não salvam ninguém. Mas aquele que é salvo, ele tem que praticar boas obras, não é? Porque Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, entenda isso aqui. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, porque a verdadeira fé salvadora produz uma mudança de vida naquele que creu e aceitou Jesus. A velha vida não pode continuar, não é? A pessoa salva por Jesus tem o coração voltado para o bem, e isso reflete em sua vida, né, a evidência de que ela foi salva, de que é uma nova criatura, né? Tiago 2:17-19 diz que as obras dão vida à fé, ou seja, são as nossas obras que provam que temos fé em Jesus. Sem obras que revelam a vida dedicada a Deus, a fé é inútil. É isso que o versículo quer dizer. Então não adianta você dizer assim: eu tenho fé, mas se você não tiver obras como evidência dessa salvação, dessa fé, não adianta. Pastor, e quer dizer que eu tenho fé, pela graça sou salvo mediante a fé, e agora eu não estou salvo? Não, sabe por quê? Porque a verdadeira fé, uma coisa é eu declarar que eu tenho fé, mas a verdadeira fé, ela traz evidências de que você é uma nova criatura, e uma das evidências são as obras. Então é um pacote, e as obras vêm acompanhado, não é? Então é impossível você ter fé e não demonstrar com obras, entendeu? Então as obras elas são muito importantes, agora elas não salvam ninguém, amém? Então, resumo do primeiro tópico, um apanhado. Vimos aqui que o apóstolo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos por natureza filho da ira, viu? Tópico 2, um breve resumo. Por um ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça.
E um resumo do tópico 3. Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Conclusão: antes da regeneração, do novo nascimento, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus capítulo 5, verso 16. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar. Que esta lição possa ter edificado as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus falou comigo e falou com você através dessa lição, né? E mais uma vez, compartilhe essa aula com pessoas que estão precisando. Seja um missionário. Ah, pastor, não sei evangelizar. Evangeliza através do vídeo. Compartilha a aula, compartilha o vídeo. E não esquece de tirar as tuas dúvidas. Entra lá no privado e tira as tuas dúvidas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.